Imagina você fazer uma proposta de prestação de serviço para um cliente seu, né, uma consultoria, onde você vai promover, vai entregar para ele uma economia, né? Então ele tem um gasto com energia elétrica, por exemplo, e ele vai diminuir esse gasto aí, e do que ele vai estar deixando de gastar, dessa economia, você ainda vai tirar o seu pagamento. Para o seu cliente é muito bom, ele não tem que, muitas vezes ele não precisa fazer nenhum tipo de investimento em novos equipamentos. Para você é muito bom também, porque você vai ter uma garantia de recebimento aí, porque ele está economizando. E para o processo, para a rede, para o sistema como um todo, é melhor, porque para a mesma prestação de serviço, para a mesma realização de trabalho, o impacto energético, o consumo energético vai ser menor. Então a gente está falando de conceitos aí de eficiência energética, a gente está falando de contratos de performance, contratos de desempenho, a gente está falando de empresas na área de eficiência energética chamada Energy Service Companies, ou ESCOs, e eu vou detalhar, vou aprofundar, vou entrar mais nesses temas aí no conteúdo que eu preparei para vocês nessa semana. Esse é um conteúdo de uma aula que eu dei na semana passada para minha turma de pós-graduação. Então eu separei, eu fiz esse recorte aí e trouxe como tema inédito para essa semana aqui no nosso projeto de aulas semanais Cursol, onde eu venho trazendo sempre conhecimento, informação, capacitação técnica na área de engenharia elétrica, na área de eficiência energética, na área de fontes renováveis, e você pode sempre contar com um conteúdo novo aqui. Mas para isso é importante que você se inscreva, né? Se você tem interesse nesses assuntos, nesses temas, se inscreva aqui no canal. Isso fortalece, isso me dá um feedback positivo, faz com que a gente mantenha esse projeto no ar aí, que já vem desde 2016, né? Então a gente não está começando agora, não somos youtubers novatos que estão aí aproveitando a moda, a modinha, a onda. A gente está aqui fazendo um trabalho sério há bastante tempo. Então você pode contar com a gente, mas para isso se inscreve no canal para não perder nada, deixa um like. Isso aí é um feedback importante que faz com que eu entenda que eu estou no caminho certo, na direção certa, e continue produzindo conteúdo como esse, beleza? Então vamos aqui para a aula, para o conteúdo. Acompanha a gente aqui. E no final tem um conceito, né, que é certamente novidade para a maioria das pessoas. Então fica aí até o final do vídeo. Valeu! Os indicadores, né, os principais indicadores de eficiência energética. O indicador chamado intensidade energética, que segundo a EPE se refere ao montante de energia necessário para produzir uma unidade de produto final. A razão entre o indicador de energia e o indicador de atividade. Exemplo, na indústria em geral, 1 kWh por tonelada. Então, a ArcelorMittal, por exemplo, ela quer saber, o que interessa para ela saber é a tonelada de aço. Então, quantos kWh ela gasta para produzir uma tonelada de aço? A antiga Aracruz Celulose, né, que agora é Fibria, né? Quer saber a tonelada de celulose. Quantos kWh? E Suzano, isso aí. Na indústria de bebidas, eles usam a tonelada equivalente de petróleo, aquele TEP ali, tonelada equivalente de petróleo, por litro. E na construção civil, o quilowatt-hora por metro quadrado. Então construído. São os indicadores aí de cada negócio, né, cada nicho. Ao avaliar a variação da intensidade energética em um determinado setor ou empreendimento, é possível verificar o aumento ou a redução da eficiência energética. Então, se ele tem esse indicador aí registrado, a construtora Galvan gastava em 2015 gastava 100 kWh por metro quadrado construído. Hoje ela gasta 80, então teve um aumento de eficiência energética. Eles conseguem ir acompanhando, né, a evolução. Então, por que a gente fala em eficiência energética? Que benefício isso traz? Redução da necessidade de geração de mais energia, adiando a necessidade de construção de novas usinas. Então, um bom projeto de eficiência energética também é chamado de usina virtual. Então, por exemplo, minha usina aqui, minha fábrica
precisava de 1 megawatt-hora por mês. Aí eu fiz, e vamos supor que ela tivesse geração própria, né? Só que ela tinha geração de 800 kWh. Ela tinha que comprar 200. Se ela fizer um projeto de melhoria da eficiência energética e, por exemplo, cair para 800, é como se ela tivesse construído uma usina de 200 kWh para suprir aquele que estava faltando, né? Então, é um conceito aí de que você adia a necessidade de novas usinas. Isso pode ser explodido para um conceito de país, né? Contribuição para redução de gases de efeito estufa e outros poluentes, né? Então, isso principalmente em países que têm a matriz energética mais dependente de termoelétrica, né? O Brasil não está mal na foto não, porque a gente tem muita energia verde, né? A maior parte da nossa energia é hidrelétrica, mas não é o caso, né, da maioria da Europa, Estados Unidos, Ásia. Tem o potencial de aumento do conforto do local. Então, você, com eficiência energética, você, teoricamente, está realizando o mesmo trabalho, né, gastando menos, com menor custo. Propicia novos modelos de negócio. Exemplo, ESCOs. Já ouviram falar das ESCOs? Não? Não? ESCO significa Energy Service Company, né? E o S lá é o plural, o último S. Então é ESCO, Energy Service Company. Seria em português uma empresa de... Assim, em português ela é muito associada com empresa de eficiência energética. Consultoria, né? Faz consultoria de eficiência energética. Ela entraria, no caso, para uma concessionária, ela prestaria consultoria a uma concessionária de energia para otimizar o processo deles, para melhorar a eficiência, seria isso ou não? Não entendi muito bem. Não. Normalmente as ESCOs são empresas pequenas, são escritórios, né, são profissionais. Lá eu trabalho, já fizemos Você descobriu que os outros são ESCOs. A concessionária, normalmente, ela tem um corpo, um quadro de técnico, de engenheiro lá, e ela resolve os problemas dela. Okay. A ESCO, normalmente, é uma empresa que presta serviço para uma outra empresa que não tenha essa expertise em eficiência energética. Então, dificilmente dificilmente não, acho que é possível, mas... Em geral, uma Petrobras da vida, por exemplo, não vai contratar uma ESCO, porque ela já tem um grupo lá que vai e faz esse estudo interno. Talvez a Forte Leve, por exemplo, talvez contrataria, então. Exatamente. Entendi. A Forte Leve vai contratar, o Ministério Público, né? Já contratou 2 vezes. Setores, o IFES pode se associar com uma ESCO. O IFES, acho que em 2016, a ANEEL estipulou que 1,5% da receita das concessionárias de energia tinha que ser investido em pesquisa energética, em pesquisa e desenvolvimento. Quantos por cento? 1,5%. Muito lado dinheiro. do rendimento. E além do mais tem muito dinheiro, não tem projeto, porque tem que ter o projeto, só Aí pode que ser eles usado fizeram, para isso. As concessionárias abriram um edital lá para Para contratar as gastar esse ESCOs, dinheiro. e as ESCOs procurariam as indústrias, as entidades públicas para poder mostrar projetos de viabilidade e vai aplicar esse dinheiro. Aí, dentro de Em São Paulo, quem usa muito esse dinheiro é elétrico. Na verdade, todas elas têm, é opcional. Você pode direcionar, né? E é do faturamento. Aí o governo fala assim, você pode pegar, eu acho que é 0,5% para eficiência energética e 0,5% para pesquisa e desenvolvimento. Então tem 0,5% para P&D e 0,5% para o PEE, que é o Programa de Eficiência Energética. Aí ela fala assim, você, da sua receita operacional líquida, acho que receita operacional líquida, pega 0,5% e você pode direcionar para pesquisa ou para eficiência energética, em parceria com você, ou seja, ela usa para projetos que interessam a ela, ou você pode não usar isso e me paga esse imposto. Na verdade, o governo está abrindo mão desse valor aí em impostos. Então, a concessionária ela pode ou pagar imposto ou desenvolver projetos que interessam a ela também. Por quê? Porque ela que vai ser o avaliador.
Não, ela solta, é público, né? Solta. Todo mundo, a gente aqui no ISO fala, vamos fazer uma usina fotovoltaica inteligente, automatizada, não sei o que e tal. EDP, o que você acha? Aí a EDP dá uma olhada, isso aqui tá ok, vamos fazer. Ou então ela pode falar, não, isso aqui não me interessa não, mas se você botar um estudo de impacto disso na rede de distribuição, aí me interessa. Aí, então ela é o avaliador. Então, todas fazem, assim, se a empresa que não está fazendo está perdendo dinheiro, está perdendo oportunidade. Ela usa todo ano. A EDP também. Ela usa mesmo. A EDP também. É meio por cento do lucro? Não, acho que é da receita, cara. Da receita. Receita. Da receita. É. Aí é muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí realmente É muito dinheiro. Uhum. Acho que vou falar mais à frente aí sobre esses programas, que são programas do governo, institucionais, para apoio à eficiência energética. Legal. E onde que a ESCO entra nisso aí? Quando eu submeto, então, um projeto lá para a EDP, tem os critérios de concorrência, né? E um dos critérios que pontua é se você está fazendo isso assessorado com uma ESCO. O que é uma ESCO? Uma empresa certificada por órgãos internacionais também que consegue fazer essa avaliação de eficiência energética. Porque parece que é simples, mas não é tão simples não, fazer eficiência energética. Não é simples. Exemplo, um tipo de contrato que a ESCO faz, que é muito comum, é o chamado contrato de risco ou contrato de performance. O que é o contrato de risco ou performance? É assim, você está gastando quanto hoje na sua indústria? O cara fala, estou gastando 50 mil. Uhum. Aí ele fala assim, beleza, eu vou fazer um projeto de eficiência energética aqui, que você vai ter algum investimento aí, e esse investimento vai se pagar, aí calcula o payback, vai se pagar em 6 meses, em 8 meses, e depois que isso aí tiver pago, a economia que você vai ter, a gente divide meio a meio por um ano, mais ou menos. Uma coisa assim. Então, cada projeto tem um orçamento. Mas o fato a ESCO, ela tira o faturamento dela... É comum esse tipo de... De contrato? Ela tira o faturamento dela da economia que você vai ter. Então, é assim, você está pagando 50, eu vou reduzir para 30 a sua conta. A sua conta, então, vai ficar em 30, então 20 foi a economia. Vamos dividir meio a meio, então você me paga 10 e você fica pagando 40. Então, um cara que está pagando 50 começar a pagar 40, é interessante para ele. Por um ano, claro. A ESCO recebe. E se não tiver, ou quanto menos ela gerar de economia, menos ela ganha também. Então, é interessante que se gere mais economia. Que a Petrobras pagasse o funcionário dessa forma. É isso aí. Nem ligar muito para salário. Agora, aonde é que entra o BO nisso aí, né? Você precisa, então, ter mecanismos idôneos e transparentes de avaliar quanto que você está economizando. Porque a economia da energia, você está fazendo uma coisa para o futuro. Daqui a um ano, o cara pode ter ampliado a indústria dele, ele pode estar gastando mais, o clima pode ter mudado, então está mais quente, então o cara está usando mais ar-condicionado. Então, pode ser que o seu trabalho, o trabalho da ESCO, ele se dilua nas condições diferentes. Então, ele tem que colocar na mesma base de comparação. Entendeu? Então você faz isso com um hotel, por exemplo. Aí o cara, minha conta era quando o meu hotel tinha 30% de ocupação, agora está com 40%, 50% de ocupação, a conta tem que mudar. Então, você precisa ter mecanismos precisos e inquestionáveis de avaliação dessa economia aí, dessa performance. Então, aí que entra a ESCO. Beleza, então esse foi o conteúdo da semana, né? Se você ainda não se inscreveu, não custa nada. Aperta o botãozinho aí de se inscrever, ativa a notificação, deixa um like, deixa um comentário, manda perguntas. A gente é ativo aqui no YouTube, no Instagram. Temos também grupos de WhatsApp que a gente está sempre divulgando conteúdos relacionados a esses temas, como eu falei para vocês, eficiência energética, fontes renováveis, energia solar fotovoltaica, tudo isso está num contexto de engenharia elétrica. Beleza, galera? Esse foi o conteúdo da semana aí. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!